basear o máximo possível em evidências científicas, e uma situação que nos torna ou muito seguros ou muito inseguros na atuação, porque a gente não tem receita de bolo, né? A gente tem que sair desse panorama de resolver problemas pequenos e pensar a longo prazo. Um olhar muito voltado, de maneira importante, multidisciplinar, pro músculo esquelético. Tenho que pensar nessa tríade de necessidade, então a importância de eu avaliar a necessidade desse paciente, a possibilidade de eu oferecer isso para ele e a factibilidade desse paciente. Nós somos profissionais que podemos fazer toda a diferença na vida desses pacientes. Então, assim, começando, né, eu acho que sempre vale a gente fazer aí uma reflexão. Eu não sou muito adepta das coisas muito técnicas, né? Eu acho que a gente tem que se basear o máximo possível em evidências científicas, mas eu acho que a pandemia trouxe para a gente também algumas reflexões em relação à nossa atuação profissional. E eu vejo muito essa pandemia como um grande aprendizado para todo mundo, né? Independente de trabalhar na UTI, em ambulatório, em consultório, em diversas áreas e especialidades, porque a gente tem aí hoje uma condição que nos limita muito a utilização de protocolos, por exemplo, né? Uma das grandes lições trazidas pela Covid é justamente a necessidade da gente começar a pensar, ter um raciocínio clínico baseado no conhecimento da causa, então, da fisiopatologia, e uma situação que nos torna ou muito seguros ou muito inseguros na atuação, porque a gente não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo para absolutamente nada dessa doença. Então, pensando nisso, né, eu acho que vale a gente conversar sobre alguns pontos importantes das metas terapêuticas desses pacientes que saem da UTI. E antes de começar, eu queria apresentar para vocês um grande projeto, né, que eu tenho junto com o professor Pedro Dalago, que é o Primeiro Respira. A gente tem aí redes sociais e um canal no YouTube totalmente voltado para a discussão de evidências científicas na reabilitação cardiopulmonar. Então, desde a UTI até o domicílio, né, na assistência desses pacientes. Então, algumas das coisas que eu vou falar aqui, alguns artigos estão já disponibilizados nessas plataformas, e eu queria convidar vocês, então, para conhecer um pouco mais do projeto, porque realmente o nosso objetivo é passar informações de qualidade aí para quem atua na parte da fisioterapia cardiorrespiratória. E aí, então, durante, né, essa conversa, eu prefiro falar conversa em vez de palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre o racional terapêutico, então, que levar em conta, né, durante a avaliação e a prescrição de exercício ou de fisioterapia para esse paciente da COVID-19. Como que a gente pode avaliar, né, porque mais do que nunca fica claro que a gente precisa ter uma boa avaliação para poder ter resultados, né, dessa recuperação. Alguns pontos já crescentes em publicações da literatura em relação às metas terapêuticas com esses pacientes, que hoje, né, já são descritas de uma maneira muito mais robusta do que o ano passado, né, no início da pandemia. E no final a gente vai falar um pouco, né, rapidamente aí sobre uma conclusão disso tudo, trazendo uma tríade de decisão terapêutica sugerida por algumas sociedades, né, de saúde, para a gente poder, então, entender no que vai se basear esse tratamento desse paciente pós-Covid. Então, assim, em primeiro lugar de tudo, né, independente desse paciente estar na UTI ou se ele teve um grau de acometimento pelo coronavírus mais atenuado, independente do grau de gravidade desse paciente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no diagnóstico fisioterapêutico e diagnóstico clínico como sendo coisas bem diferentes, né? Então,
isso é um dos passos para a gente realmente poder ter um resultado de qualidade do tratamento desse paciente, porque senão a gente vai só enxugar gelo, né? A gente tem que sair desse panorama de resolver problemas pequenos e pensar a longo prazo, porque hoje a gente sabe que esse paciente que está lá na UTI, resolvendo, claro, o problema emergencial dele, né, tentando sobreviver à doença, esse paciente, no momento que ele sai da UTI, ele vai ter sequelas, e hoje a gente tem os primeiros estudos publicados de acompanhamento desses pacientes até 1 ano pós-doença, pós-UTI, pós-ventilação mecânica. Então, isso nos traz uma responsabilidade grande de, desde lá no início, pensar nessas 3 coisas, tá? Nessas 3 coisas que devem alavancar a nossa prescrição terapêutica. Então, invariavelmente, independente do grau de gravidade desse paciente COVID, a gente precisa pensar na melhora da capacidade ventilatória e tolerância ao exercício, porque o paciente perde, ou perde muito, ou perde pouco, mas perde, né? E hoje isso está bem visível com essa mudança de características da população mais afetada. A gente tem que pensar na melhora da capacidade funcional, e isso vem de encontro também com a primeira proposta, porque hoje a gente tem um cenário em que, eu não sei, claro, talvez isso não seja tanto da realidade de vocês, porque a gente sabe que o Conceição realmente tem um perfil de pacientes muito graves, né, muito, muito complicado sempre, então é um hospital de referência para isso. Mas, no geral, hoje a gente tem uma mudança de característica dessa população mais acometida e mais grave, que vem mudando do final do ano passado para esse ano. Então, isso talvez vinculado à própria vacinação. Então, hoje a gente tem uma maior quantidade de pacientes mais jovens desenvolvendo a doença, com um grau de gravidade grande, independente do estado de saúde prévio, né? Então, temos casos aí de atletas, de pessoas extremamente ativas, sofrendo as consequências da doença, e isso é um dos maiores desafios, né, do diagnóstico. Então, a melhora da capacidade funcional ou a manutenção da capacidade funcional tem que ser uma coisa presente no nosso raciocínio clínico o tempo inteiro. Por quê? Porque hoje nós temos uma população muito mais economicamente ativa, né, afetada pela doença, que precisa voltar para suas atividades o mais rápido possível, seja por ser mãe de família, que precisa cuidar do filho, ou que trabalha fora, ou que sustenta a família toda. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E essa melhora da capacidade funcional, ao meu ver, é o ponto mais crucial do nosso trabalho. Tá? É aqui que, para mim, assim, é o que vai fortalecer qualquer decisão que a gente tome, desde a beira do leito do paciente mais grave até a alta hospitalar, propriamente dita, quando esse paciente vai para casa e também requer alguns cuidados. Então, né, claro, junto com isso, seria essencial a gente pensar em facilitar e promover o mais rápido possível o retorno das atividades da vida diária, a rotina e a funcionalidade. Talvez para quem trabalha na UTI, né, é um pouco longe pensar nisso, e a gente vai falar muito dessas limitações também, porque a gente acaba na UTI, a rotina é muito corrida, né, então muitas vezes realmente não tem como a gente ter essa visão pensando na gravidade e no que a gente precisa resolver mais urgentemente. Mas vamos falar também dessas possibilidades na UTI, que muitas vezes são coisas simples que a gente pode fazer e que precisam estar presentes no nosso pensamento. Então, assim, ó, para começar a falar do racional terapêutico, então, entendendo um pouco o que a fisiopatologia dessa doença tão complexa, né, pode indicar em relação ao nosso caminho de prescrição. Em primeiro lugar, o fisioterapeuta ele tem que ter na mente que, independente do paciente ter ficado na UTI em ventilação mecânica, fazendo uso de várias drogas, enfim, que tenha tido complicações da doença, no momento que ele vence essa etapa, ele sai com uma consequência que é geral pela fisiopatologia de ataque do vírus, que é a redução da imunidade como um todo,
e a possibilidade do desenvolvimento tanto de infecções associadas, como também de condições alérgicas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a COVID, ela é acompanhada no seu curso pós-infecção por um aumento da cascata inflamatória, né? O que leva a uma grande reação imune, e a gente vai ter, inclusive, desenvolvimento de doenças e condições autoimunes por conta disso. Então, é muito comum e está muito relatado, principalmente nos pacientes pós-UTI, que tiveram, né, mais suporte, mais invasivo pelas complicações, o desenvolvimento de asma, bronquite, a própria fibrose pulmonar em decorrência da lesão, né? E isso é algo que vai acompanhar esse indivíduo por muito tempo, se não para sempre, porque a gente ainda não sabe até quando vão, né, essas sequelas. Então, é bem importante no momento, mesmo saindo da UTI, indo para o mesmo espaço de cuidado de saúde, então no mesmo hospital, a gente pensar nos principais sítios que essa infecção se manifestou, porque é uma infecção que pode afetar todos os nossos sistemas, né? Os principais sistemas, então, comprometidos e, invariavelmente, uma das coisas mais importantes, a existência de comorbidades associadas, prévias ou adquiridas. Então, a gente vai falar um pouco da relação da COVID com os sistemas, mas juntando isso que eu falei antes, né, do desenvolvimento de condições respiratórias como asma, fibrose pulmonar, a gente tem aí questões cardiometabólicas também, e num grau muito crescente nessa população mais jovem, o acometimento neurológico, que pode se manifestar de diversas formas, né, muitas vezes a gente nem relaciona. Então, claro que vocês já devem, né, estar cansados de saber aqui a questão do início da infecção, né, a preferência do vírus pela infecção do trato respiratório superior. Então, realmente, no momento de inoculação do vírus, né, a gente sabe que o SARS-CoV-2, ele prefere células endoteliais e acometer a via aérea superior e acaba migrando, então, para as vias aéreas mais inferiores. Mas ele tem uma predileção por neurônios, por células glia, né, e pelos macrófagos pulmonares. Isso é um dos motivos, né, juntando com essa adequação aí ao sistema da renina-angiotensina, então, ocupando, né, os carreadores de ECA2, né, que tem no pulmão, ele acaba entrando no pulmão, mas o mais importante disso, que eu diria que seria um racional terapêutico mais médico, né, mais clínico, o que é importante da gente entender? Reforçando essa ideia que eu falei para vocês antes, então, essa tempestade inflamatória, né, causando vasodilatação, modificação do endotélio vascular, que está muito ligada ao desenvolvimento de trombos, né? Então, aí, trombos pulmonares, né? Em casos, justamente em pessoas nem tão doentes assim, levando ao óbito pós-Covid. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque vai fazer parte das nossas recomendações. Então, por exemplo, dos pacientes que eu atendi pós-Covid, que eu venho atendendo desde o ano passado, não teve nenhum paciente que eu atendi pós-Covid que não fez uso de corticoide inalatório, pelo menos pelos primeiros 6 meses pós-alta hospitalar, tá? Então, isso vem dessa resposta imune. Por quê? Porque esses pacientes normalmente apresentam broncoconstrição, né? E hiperreatividade brônquica desencadeada pelo exercício. Então, quando a gente começa o processo de reabilitação de uma maneira mais ativa, toda essa cascata que foi disparada durante a infecção, ela aparece como sintomas que vão não só piorar, talvez, a condição desse paciente em médio e longo prazo, mas também afetar os nossos resultados, porque a gente vai começar a não poder lançar mão de muitas formas de manejo devido a essas consequências. Então, assim, pensando em cada sistema, né, separadamente, assim, para pensar em algo um pouco mais fácil de entender, da gente levar para a aula,
Os principais acometimentos, né, da COVID em relação ao sistema cardiovascular. Então, além do desenvolvimento de miocardite, de falência cardíaca, né, nos casos mais graves, a gente tem descrição aí na literatura de uma maneira bem ampla, já desde o ano passado, isso, o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas relacionadas à COVID. E até onde a gente sabe hoje, aí com um ano de segmento desses pacientes, essas condições, elas não regridem. Então, eu vou ter pacientes desenvolvendo hiperglicemia, hipertensão, o próprio dano endotelial vascular, que pode aumentar o risco de trombose, né, com a ocorrência de TEP, alterações hemodinâmicas muito importantes, e aqui a gente junta um pouco da referência do sistema cardiovascular com o sistema nervoso autonômico, que em pacientes que ficam internados na UTI, né, é muito lesado. Então, a gente tem uma parte de controle do sistema nervoso, controle cardiovascular do sistema nervoso completamente empobrecida por causa de toda a terapia medicamentosa, o tempo de limitação no leito, e a gente não tem como não pensar nisso quando a gente pega esse paciente pós-UTI lá no andar, e tampouco a gente não pode deixar de ver isso nas possibilidades de desenvolvimento de complicações em médio e longo prazo com esse paciente já na fase domiciliar de reabilitação. O grande problema daqui, das evidências, né, o que mostra essa ação do coronavírus no sistema cardiovascular, é que pessoas que não tinham doença prévia e que acabam desenvolvendo, em geral, são de faixas etárias bem mais jovens, né? Então, são justamente essas pessoas de baixo risco, entre aspas, que eram consideradas de baixo risco o ano passado. Então, o que acontece? Essas pessoas, né, no curso, esses jovens ativos que querem recuperar as atividades logo, eles tardam em buscar a parte de reabilitação e de avaliação, né? Eles acham que eles não precisam. O público mais jovem, ele é mais despreocupado com isso, pensando que essas ocorrências, essas consequências da COVID, elas são passageiras, e na verdade elas não são. Então, quando vem, né, esse paciente pós-alta, que passou pelo UTI, passou pela enfermaria, foi para casa, ele começa a aparecer aí 3 meses, 4 meses depois da alta, com hipertensão, com trombose, com problemas que poderiam ser evitados se a gente antevesse, né, essas possibilidades. Em relação ao sistema pulmonar, que é o mais falado, né, o mais temido dos pacientes e do povo em geral, claro, por causa das sequelas, a gente também tem uma modificação de padrão de contaminação agora. Então, o ano passado, no início da pandemia, né, a gente tinha muito mais casos de lesão pulmonar grave do que hoje nós temos. Isso pode ser em decorrência da vacina ou do próprio acometimento de pessoas mais jovens. E um fato muito, muito relevante que a gente tem tanto na prática clínica, né, que a gente vem vendo, assim, na vivência mesmo de atendimento, e também pelas publicações, é a ausência praticamente de relação entre a lesão pulmonar, né, o tamanho, a área de lesão pulmonar e a gravidade da COVID e, inclusive, o tempo de consequências de sequelas pulmonares depois. Salvo engano, em março, abril do ano passado, quando a gente começou a ter muitos casos, né, de pacientes aqui, que foi o nosso boom da pandemia aqui no Brasil, as pessoas eram muito aterrorizadas, né, pelos danos pulmonares, tanto as pessoas do povo, né, em geral, quanto nós profissionais, né, que tínhamos que pensar nisso. Então, parecia que era muito claro, né, essa relação da lesão de vidro fosco, a lesão pulmonar e a mortalidade, por exemplo. Lembro até que, acho que em março, teve uma reunião lá no INCOR, onde alguns protocolos de ventilação, de intubação precoce foram trazidos
da Itália, das experiências, né, da Itália, como se isso fosse um arsenal terapêutico aí passível de redução de risco de morte ou de menos danos pulmonares. Hoje a gente sabe que isso não faz sentido. Temos aí pacientes que dão alta da UTI com 70% de lesão pulmonar, fazendo uso de oxigênio em baixas doses, né? E temos também pacientes com 30% de lesão pulmonar, sendo levados a óbito ou ficando muito graves na UTI com ventilação invasiva. Então, essa lesão pulmonar, que engloba a inflamação, né, os danos da membrana valo-capilar, toda a questão da pneumonia, a falência ventilatória, que aqui a gente sabe que tem muita relação hoje com a musculatura ventilatória desses pacientes, ela acaba repercutindo, então, muito mais no pós-UTI, hoje, nesse cuidado que a gente tem que ter antes da alta hospitalar, então, nesse arsenal terapêutico e na montagem dessa prescrição terapêutica pensando nisso, do que a resolução da lesão pulmonar em si. Então, a ação do vírus hoje no sistema respiratório está muito bem descrita como um acompanhamento da lesão do vírus no músculo periférico, por exemplo. Então, assim, 90% hoje dos casos de dispneia, né, descompensação ventilatória, descritos tanto pela Sociedade Europeia de Pneumologia como a Sociedade Americana, são relacionadas à ineficiência neuromuscular ventilatória, algo que antes a gente nem pensava. Então, hoje a gente sabe que o músculo ventilatório, ele é muito afetado, e aí, independente do grau, né, de acometimento do parênquima pulmonar em si, tanto em pacientes jovens quanto mais idosos. Junta-se a isso, então, o tempo de permanência em UTI, ventilação mecânica, drogas pesadas, dificuldade de manejo, balanço hídrico, e o que a gente vai ter no final? Um paciente totalmente incapaz de ter disparo neuronal da musculatura ventilatória, pensando no acometimento mesmo, neuronal, redução da mielina, dificuldade de transmissão de sinal e o diafragma zerado. Então, a gente começa a perceber que condutas precoces e preventivas, pensando nessa função muscular ventilatória, elas são muito bem-vindas, mesmo na UTI, antes da alta, né, na proteção desse músculo de alguma forma. E o que esses pacientes vão de curso com o que nessa reabilitação? Então, a gente tem que estar preparado aí para receber esse paciente pós-UTI, pós-infecção grave, no andar, na enfermaria, no domicílio, onde quer que seja, com episódios francos de dessaturação, né? Hoje a gente sabe que o grau de dessaturação, ele não é compatível com a gravidade do caso. O que a gente leva em conta hoje é muito mais o tempo de recuperação da curva de saturação do que a própria queda, né? Porque é comum esse paciente ficar aí com saturações mais baixas durante 3, 6, 9 meses pós-infecção. Então, a gente vai ter uma alteração de frequência ventilatória, de padrão, a gente tem a ansiedade do paciente em voltar às atividades, e esse quadrinho aqui de baixo, ó, com esse textinho, ele é essencial para a gente entender como que esse paciente vai chegar lá no andar, né? Porque vai ser um paciente que vai disfuncionar, provavelmente, porque a gente está falando de desafio ventilatório, ele está recuperando função, e a gente tem que estar preparado, porque lá o protocolo normal de disfunção ventilatória ou cardiorrespiratória vai dizer para a gente que se o paciente cair uma saturação abaixo da 91, 92, ficar taquipneico, taquicárdico, a gente tem que deitar esse paciente no leito de novo ou voltar ele para a posição inicial. E aqui no paciente da COVID, a gente tem que abrir bem o olho para isso, porque é nesse momento de desafio que a gente acaba melhorando o disparo neuromuscular. E justamente é isso que a gente precisa. E a única forma de ter segurança para isso é esse paciente pós-alta da UTI, ele está muito bem avaliado e a equipe está muito bem entrosada.
Volto a falar para vocês, eu sei que é difícil, né? A gente vai conversar um pouco sobre a factibilidade dessas coisas na rotina, mas eu estou trazendo aqui alguns pontos que eu gostaria até de discutir com vocês depois. Em relação à função renal, né? O que é o principal problema da ação do vírus no sistema renal? E vejam que aqui a gente está separando os sistemas, mas os pacientes são acometidos em todos esses sistemas ao mesmo tempo, né? E muitas vezes o paciente sai da UTI muito bem, né? Graças a Deus, mas ele vai trazer isso. Então, na questão da função renal, basicamente toda a cascata inflamatória, né? A modificação de fluxo sanguíneo sistêmico que a gente vai ter, e a própria inflamação, a infecção, a atuação do sistema imune, tudo isso vai afetar a taxa de filtração glomerular. Isso não significa que todo paciente vai fazer hemodiálise, óbvio que não. Mas mesmo nos pacientes que não ficam tão graves na UTI, a gente vai ter a alteração da função renal nesse sentido, por conta de toda a infecção. Inclusive em pacientes em casa, né? A gente tem uma alteração aí da função renal também, não muitas vezes vindo assim a diagnóstico de falência renal, mas a gente sabe que, pensando na parte metabólica, isso acontece de uma maneira importante. Então, basicamente, a gente vai ter, por conta dessa redução da filtração, a redução de excreção, né, e acúmulo de metabólitos sistêmicos, levando, não tão raramente, à rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? A gente começa a ter quebra de proteínas, né? O rim, ele não é capaz de filtrar todas essas proteínas, e eu acabo tendo lesão muscular também por conta disso. Então, aqui eu já tenho lesão no tecido cardíaco, eu tenho lesão pensando em função muscular ventilatória, alterando toda a questão da biomecânica ventilatória, no paciente que ficou em ventilação invasiva ou não, e junto a isso eu tenho uma rabdomiólise que acontece em níveis baixos ou altos, dependendo da gravidade, aumentando mais ainda o meu grau de lesão muscular. Então, é algo bem importante. Então, o que acontece, né? Isso está muito ligado à questão da fraqueza e da fadiga muscular extrema que esses pacientes apresentam. Uma fadiga que nem sempre é acompanhada de dispneia, mas é aquele cansaço mesmo relatado. E aqui eu volto a falar para vocês, não necessariamente os pacientes ficaram graves na UTI. Pacientes hoje, jovens, tendo esses sintomas. E a gente, muitas vezes, nunca vai imaginar que isso tem a ver com a redução da função renal, né? E como melhorar isso? É claro que a gente não tem como atuar diretamente nisso, isso é competência de outros profissionais, porém, sabendo disso, a gente consegue pensar em algumas metas terapêuticas também que devem estar previstas, né, no nosso caminho de recuperação. Bom, e aí aqui eu trago para vocês o último e o mais importante dos sistemas afetados. A lesão do sistema nervoso, ela fica muito nítida nos pacientes que apresentaram os primeiros sintomas antes de agravar, com perda de olfato e paladar, né? Então, a perda do olfato e do paladar, ela não ocorre simplesmente pela alteração local, né? Por causa da parte endotelial mesmo local. Hoje a gente sabe que essa lesão do sistema, que muitas vezes demora meses para retornar, está ligada à lesão neuronal, né? Então, toda a bainha de mielina, ela pode ser, como a gente falou no início, né? Numa cascata de inflamação tão grande, eu começo a ter uma resposta autoimune do meu sistema imunológico, e uma das partes afetadas é justamente o neurônio. Então, eu tenho lesão neuronal, né, no que decorre da transmissão de sinal, muito evidente na perda de olfato e paladar. Hoje, a gente consegue ver aí uma grande parcela da população que desenvolveu perda de olfato e paladar, com uma fraqueza muscular e fadiga muscular crônicas também. E isso também vai afetar o músculo respiratório,
né? Então, assim, ó, tudo que a gente tem de desautonomia, a gente vai ter neurite, pessoas que têm, por exemplo, neurite óptica durante a Covid, acabam perdendo a visão. Isso tudo relacionado à parte do sistema de transmissão desse sinal neuronal. E aí, isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente vai dar lá o arsenal terapêutico e vai fazer a prescrição, a gente tem que levar isso em conta, porque vai ter coisas que o paciente não vai conseguir fazer por uma perda de capacidade funcional, ele não vai conseguir fazer pelo tempo que ele ficou na UTI, e também ele não vai conseguir fazer, muitas vezes em médio e longo prazo, por conta dessa incompetência neuronal de transmissão desse sinal, acometendo basicamente a parte motora, né, de transmissão desse sinal nos neurônios motores. Bom, e o que a literatura nos diz, né, em relação a isso? Então, uma relação já comprovada, né, num artigo que saiu em janeiro desse ano, mostrando a relação do estado inflamatório, do aumento, né, dessa demanda inflamatória sobre o sistema nervoso central e periférico. Então, eu vou ter um aumento aí da ação GABA minérgica, né, no cérebro, e isso está relacionado com o desenvolvimento hoje de depressão, por exemplo, pós-Covid, alterações de humor, síndrome desexecutiva, que pode ter a ver muito com a questão do sistema autonômico, que é aquela sensação que a pessoa tem de não conseguir concentrar, não conseguir raciocinar, não conseguir ler, não conseguir fazer atividades mais cognitivas mesmo, como fazia antes. E a fadiga e a exaustão muscular, né? Bom, e como que a gente atua nisso, né? Como que o fisioterapeuta vai fazer? Basicamente, a nossa responsabilidade aqui é prever essas coisas, então entender essa cascata, entender essa fisiopatologia, para poder fazer uma prescrição baseada na factibilidade. O que eu consigo ganhar desse paciente agora? E é um passo a passo. E o mais importante, não é o que vale para um paciente, vale para o outro. Então, eu acredito que entendendo essa questão mais fisiopatológica, a gente consegue ter mais clareza nessa individualização do tratamento. Esse artigo que eu trago para vocês, eu posso até mandar depois em PDF, se vocês quiserem, foi um dos papers, assim, mais bem conduzidos agora na pandemia, né? Ele foi publicado agora recentemente, julho, eu acho, de 2021. É um ensaio clínico bem grande, né, realizado na Europa. E eu trouxe para vocês aqui, porque a gente fala muito da lesão pulmonar, então, como eu falei, né, lesão pulmonar, as sequelas, as consequências. E esse grupo de pesquisadores utilizou a medida de complacência do sistema respiratório em pacientes que internaram na UTI, então a complacência nas primeiras 48 horas, e viram uma relação muito discreta com mortalidade e uma relação bem determinada com o tempo de permanência hospitalar. Então, é como se a medida da complacência do sistema respiratório nas primeiras 48 horas de intubação, né, as primeiras 48 horas da ventilação mecânica, e também essa medida realizada nos primeiros 7 dias da internação na UTI, elas podem predizer, por exemplo, o tempo que esse paciente vai ficar internado. E isso vai nos ajudar a entender que medidas que eu tenho que tomar para prevenir a piora, né, da função ventilatória, pensando já naquele atendimento pós-UTI. Então, o que eles viram aqui? Nesse gráfico, eles fazem uma correlação, então, né, uma regressão linear do início dos sintomas que levaram à ventilação mecânica e à complacência do sistema ventilatório. E olha o que eles observaram, que não existe relação, né? Os pacientes, independente de terem começado a ventilação mecânica no primeiro, no quinto, no 15º dias de infecção, eles tinham praticamente o mesmo valor de complacência pulmonar quando eles começaram a ventilação mecânica. Da mesma forma, né, não teve uma alteração de comportamento da complacência em relação à pressão de platô.
Então, como já é esperado, quanto menor a pressão de platô, melhor a complacência, né, do sistema respiratório. E em relação à relação PaO2-FiO2, isso também se comportou da mesma forma, ou seja, independente do tempo de diagnóstico da COVID até a intubação, até a necessidade de ventilação mecânica, eles não observaram estados muito graves, né, da relação PaO2-FiO2, mostrando que, na verdade, a complacência e a relação, né, ventilação-perfusão, eles não consideraram que se fosse um valor preditivo. Aqui, mais uma vez, mostrando, então, que o grau de lesão pulmonar, muitas vezes, ele não é compatível com a gravidade mesmo do quadro. Tanto pacientes com uma complacência melhor ou pior apresentavam essas variáveis da mesma forma distribuídas. Em relação ao sexo, né, o gênero, sim, eles observaram que os homens possuíam complacências maiores que as mulheres, e além disso, a relação da complacência com o índice de massa corporal, que talvez tenha sido a relação mais bem dividida aqui. A gente vê que a gente tem uma correlação um pouco mais forte na distribuição dos pontos, e a gente sabe sim que, na verdade, pacientes obesos ficam pior, né? Tem mais sequelas e mais sequelas de função pulmonar pós-alta de UTI, e isso pode ser observado também nessa medida da complacência já em 48 horas de intubação. Além disso, né, a gente pode ver o quê? As correlações aqui feitas com PaO2-FiO2, o volume de ar corrente, a driving pressure, o nível de PaCO2, o nível de PIP, né, que acho que talvez essa variável seja mais interessante da gente discutir, e o valor da FiO2, então a necessidade, né, de oxigenoterapia, não tem também, vejam que uma correlação bem definida nenhuma dessas variáveis com a complacência. E aqui estão pacientes graves, né, pacientes num grau mais grave de acometimento. Porém, o que é, apesar da gente não ver, né, correlações tão grandes em algo que poderia ser óbvio nesses pacientes em relação à função pulmonar, nesse tempo de ventilação mecânica, esses autores, eles descrevem uma correlação positiva, então, da complacência do sistema respiratório com o tempo de alta da UTI, mostrando que pacientes que apresentavam melhor complacência pulmonar, independente do grau de lesão pulmonar, nas primeiras 48 horas da ventilação mecânica, davam alta, né, tinham alta da UTI nos primeiros 28 dias de infecção, levando em conta que muitos desses pacientes não foram para a ventilação mecânica já no primeiro dia, né, então, como vocês sabem que é o que acontece. Então, devido a complicações. Bom, em relação à lesão muscular, né, que aí vem também essa questão do sistema respiratório, a gente sabe que a sarcopenia, né, por si só, independente da causa, ela está relacionada com o aumento da resposta inflamatória corporal, desencadeada por diversos fatores. Na COVID, isso fica muito perceptível, por quê? Porque nós temos esses diversos fatores ao mesmo tempo, né? Então, esse acometimento dos pacientes mais graves, ele é praticamente multissistêmico em quase todos os pacientes que vão para a UTI. Então, esse dano, né, já está comprovado, e esse artigo que foi publicado também agora, não botei aqui a data, mas esse artigo aqui, ele saiu agora, em julho de 2021, e fez uma análise de pacientes, né, que apresentavam sarcopenia. Se vocês quiserem ter acesso ao artigo, eu posso mandar depois, mas uma das formas de análise de sarcopenia é a partir da análise de força, né? Então, eles fizeram a medida de força palmar nos pacientes com um dinamômetro e observaram pelo ponto de corte que a grande maioria dos pacientes apresentava sarcopenia. O que é importante a gente entender daqui? Bom, nunca esquecer que
que eu tenho a ver com a sarcopenia? Primeiro que eu não posso mais só pensar em músculo periférico, porque eu já sei que da fisiopatologia, se eu tenho a perda de fibra muscular, eu vou ter também, junto com a fisiopatologia da doença, o remanescente ali de consequência neuronal. Então, essa perda de massa muscular, que é analisada na periferia, a gente precisa transpor para o músculo ventilatório. E aí faz sentido, cada vez mais, essa redução da capacidade funcional dos pacientes, independente de ter lesão pulmonar. E esse artigo, que está comentado, inclusive, lá no nosso canal do YouTube, lá no Primeiro Respira, foi publicado em maio desse ano, e juntamente com aquele outro primeiro artigo que eu mostrei para vocês, da complacência pulmonar, eu acho que é um dos estudos mais robustos, tá? Compreendendo um follow desses pacientes. Então, foi o primeiro estudo, né, a sair muito bem descrito, de um acompanhamento dos pacientes pós-Covid, pós-alta da UTI, tá? Então, foram só pacientes graves, acompanhados por 3, 6, 9, 12 meses pós-alta, né? Então, assim, é um estudo muito, muito robusto e que realmente vale a pena ver, porque uma das principais dúvidas que a gente tinha, né, no início da pandemia e quando os pacientes começaram a passar da UTI para alta hospitalar e a gente não entendia muito bem as consequências, até quando vinham essas consequências da doença, isso fica um pouco mais esclarecido a partir de estudos como esse, acredito eu que outros vão começar a ser publicados a partir de agora. Então, esse estudo, ele compreendeu 53 centros, né, 53 países, foi um estudo bem grande, né, então a gente tem um valor aí de reprodutibilidade dos dados grande, né, uma população bem heterogênea, e esses pacientes, eles foram acompanhados nesse período, realizando, né, testes de função pulmonar, então eles fizeram tomografia de tórax, né, para acompanhar a lesão pulmonar, o teste de caminhada de 6 minutos e o MMRC, para poder analisar a função muscular. E olha o que eles observaram. Aqui nesse gráfico eu tenho o índice de difusão de monóxido de carbono, que é um índice importante para avaliação de função pulmonar, e nesse outro gráfico aqui do lado, eu tenho a avaliação da capacidade vital forçada desses pacientes. Lembrando que todos os pacientes nesse estudo foram para UTI, tá? Então, eram pacientes graves. Quando eu analiso aqui, ó, 3 meses, 6 meses e 12 meses, o que eu observo? Apesar desses dados eles estarem bem distribuídos, eu tenho aqui nesse lado o valor predito, tá? Da difusão de monóxido de carbono. Quando eu pego a média desses valores, eu posso observar que mesmo 12 meses depois da alta hospitalar, a média desse índice de função pulmonar nos pacientes ainda era inferior a 100%, ou seja, eles ainda estavam abaixo do previsto, mesmo 12 meses depois. Em relação à capacidade vital forçada, que é um índice preditivo de mortalidade em pacientes com DPOC, por exemplo, então ele tem um alto valor, né, de diagnóstico clínico, ainda também 12 meses após a alta, esses pacientes não haviam chegado no 100%, ou estavam muito próximo, né, de chegar, mas é um tempo muito longo, né, nesse tempo pós-alta de 1 ano, esses pacientes já deveriam estar treinados tendo mais do que 100%, né? Então, vejam o grau, né, das consequências na função pulmonar. Quando eles analisaram o teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste extremamente factível, tanto no domicílio, quanto no consultório, quanto no andar do hospital, e é um teste, né, submáximo, escolhido sempre quando a gente não pode fazer ergospirometria nos pacientes, então é um teste validado e que se usa muito
E também o valor dado no teste, ele tem grau de predição de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Quando a gente analisa aqui, ó, o score, né, do teste de caminhada de 6 minutos, aqui eu tenho a distância percorrida, mas nesse gráfico aqui, eu tenho também o valor predito, tá? É o mesmo gráfico, só que em unidades diferentes. Analisando, então, aqui, o teste de caminhada em 3, 6, 9, 12 meses, eu posso observar que esses indivíduos, eles melhoraram a capacidade, né, de realizar o teste de caminhada. Porém, em detrimento da função pulmonar. Então, aqui eu vou ter uma recuperação que os autores acreditam ser muito mais em detrimento da readaptação das atividades de rotina, né, da funcionalidade, do que propriamente a recuperação da função pulmonar. E isso fica também muito fácil de entender, porque eles trazem a avaliação da tomografia. Então, quando a gente vem aqui para análise de 12 meses, a gente vê valores significativos ainda, né, de presença de lesão pulmonar, que seriam aquelas consequências do vidro fosco, da fibrose pulmonar, em imagens de vidro fosco, né, e de aumento do septo interlobular, ainda 12 meses numa parte dos pacientes que deu alta. Então, é um tempo muito grande. Quando a gente vem aqui para 3 meses, claro, essa porcentagem vai reduzindo, mas pensem que um paciente 6 meses pós-alta ainda ter lesão pulmonar, juntamente com a redução da capacidade vital forçada, é algo muito importante, principalmente se a gente pensa nessa população mais jovem. E aí, pensando em toda essa parte de fisiopatologia, que a gente vai tentar fazer aqui, né, costurar uma parte na outra para a gente entender aonde que isso é importante para a gente, no andar ou na pós-alta hospitalar, e principalmente na alta da UTI, temos já também publicações, né, essa publicação ainda é de 2020, do final de 2020, trazendo os melhores testes funcionais que podem ser feitos nesses pacientes. Então, também é um estudo que executou os testes em pacientes pós-alta de UTI, isso nos dá segurança para falar no ambiente hospitalar, porque eram pacientes graves. Então, o que eles fizeram uma relação aqui de testes que fossem tão bons quanto o teste da caminhada de 6 minutos, né, que foi o teste usado nesse último estudo, mas que fossem testes mais factíveis para avaliação funcional. O que esses testes permitem, né? Eles permitem várias coisas. Então, eles permitem, em primeiro lugar, a gente aprender a fazer esses testes para aplicar em todos os pacientes, então não é só pacientes da COVID, e que talvez fossem avaliações que nem passassem na nossa cabeça, que podem fazer diferença nos nossos resultados, e que são testes que podem nos dar respostas. Primeiro, do nível funcional desses pacientes pós-UTI, para a gente prescrever, fazer a prescrição terapêutica com metas estabelecidas, o que vai nos garantir melhores resultados terapêuticos também. É um teste que ajuda o paciente a ver a própria melhora dele, então ele vai ver que ele andou mais, que ele subiu mais degraus, que ele sentou e levantou mais vezes, que ele caminhou mais rápido. Isso aumenta a confiança dessa população no tratamento e, consequentemente, nos nossos resultados também. E é um teste que são testes fáceis, né, de serem feitos. Então, foram comparados 3 testes funcionais com o teste da caminhada de 6 minutos, que seria, assim, o teste de escolha, né, pela garantia de resultados. Então, a gente hoje tem as seguintes possibilidades. O teste do degrau, de 6 minutos, tá? O teste senta e levanta, e o teste de velocidade de marcha, que é o que a gente vai falar agora. Bom, importantíssimo, talvez aqui a gente comece já numa parte mais prática mesmo, que pode levar aí uma discussão, ou pelo menos um pensamento de se isso é factível na rotina de vocês ou não. O teste senta e levanta autocadenciado, ele é autocadenciado porque é o paciente que define a velocidade de teste,
Então, a gente não estimula o paciente a fazer mais rápido ou mais devagar. A gente só precisa de uma cadeira comum, sem braço, né? Então, o paciente vai fazer toda a força de levantar. A gente precisa de um frequencímetro ou de um oxímetro, medida de pressão, escala de Borg. E aí, claro, vamos avaliar aí a saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão antes, né? E familiarizar o paciente. O paciente, ele tem que fazer com postura ereta, né? Fazer os pés totalmente apoiados no chão, e ele tem que levantar e descer, então levantar e sentar durante 1 minuto o maior número de vezes possível. Então, a gente cronometra 1 minuto. Se esse paciente, lá nos 30 segundos, ele já não conseguir mais levantar, a gente não vai parar o cronômetro, vai esperar terminar 1 minuto e vai contar aí, então, quantas vezes ele levantou e baixou. O que isso é importante? A gente já consegue ter uma ideia de limitação funcional em movimento, né, desse paciente, e isso já pode determinar diversas formas de manejo terapêutico que a gente venha a ter. É um teste super fácil de fazer, e aí a gente entra aqui na comparação com os valores preditos para a idade, para poder entender ou mostrar para esse paciente a meta terapêutica, se ele está abaixo do esperado, quanto que ele tem que ganhar, e esse teste pode ser refeito depois, e é um ótimo teste para ser feito antes da alta hospitalar, né? Porque pode dar, inclusive, uma ideia de o que deve ser feito com esse paciente pós-alta, o que ele tem que ele tem que procurar. Além do teste do senta e levanta, então, o teste do degrau, né, de 6 minutos autocadenciado, o teste do degrau pode ser feito em 3 minutos também, mas o que foi analisado no consenso foi justamente o teste de 6 minutos. A gente precisa de 2 degraus de 15 a 25 centímetros, degraus normais, né, nada de tão espetacular. Frequencímetro, oxímetro, também medida de pressão arterial, escala de Borg. E aí, o que a gente tem que pedir para esse paciente? O objetivo, né, ele tem até descrito num artigo de 2010 aqui, que depois foi também validado para a população brasileira. A gente tem que falar, tipo, um texto para o paciente antes, né, explicando para ele o que ele tem que fazer, como que ele deve subir o degrau, o movimento, ele tem que ser coordenado de uma maneira regular, né, a subida e descida com cada pé, e no final das contas, dos 6 minutos, a gente vai ter o quantos degraus esse paciente fez, né, e vamos ter essa equação aqui de valor predito para a população brasileira também, para poder, mais uma vez, determinar nossas metas terapêuticas. Isso também pode ser feito antes da alta do hospital, né, para o pessoal que trabalha no andar. E claro, né, como fisioterapeutas, eu não poderia deixar de falar numa das avaliações mais importantes para todas as populações que passam pela UTI, mas em especial para a COVID, que é a determinação das pressões ventilatórias, né? Então, a antigamente chamada manovacometria, né, é algo assim que não deveria faltar, não, assim, sei das dificuldades, né, de fazer, não é bem assim, mas é algo que eu tenho obrigação de falar aqui, mesmo sabendo que não é a realidade de todo mundo, que é a avaliação da força, por quê? Justamente porque a gente entende que se a gente tem lesão muscular periférica, a musculatura ventilatória também vai estar cometida, e é nossa responsabilidade isso. Ninguém mais faz essa avaliação, né? Ninguém mais utiliza essa forma de avaliar para determinar a conduta terapêutica, e é algo que é total responsabilidade nossa. Quando a gente não tem como fazer, né, a determinação das pressões para prescrição de treinamento ventilatório, a gente tem aí algumas formas, algumas equações, essa é uma delas, ou a predição de valores, né, para poder fazer essa prescrição, mas é claro que nada substitui o exame presencial, e especialmente pacientes que ficaram em ventilação mecânica,
Só pela existência desse período de ventilação mecânica, que tenha sido no mínimo 42 horas, 48 horas, eles já saem com fraqueza por desuso, né? Bom, e aí o que a gente vai poder falar de metas terapêuticas dentro de tudo isso, né? A primeira coisa é que quando eu pego um paciente pós-UTI, pós-Covid, né, especialmente, eu não posso deixar de fazer o meu diagnóstico. Então, assim, a gente viu a fisiopatologia, as questões, né, da clínica médica, diagnóstico médico, mas mais do que nunca é imprescindível que a gente faça o nosso diagnóstico. Então, se o paciente ele tem um diagnóstico de hipertensão pós-Covid, de asma pós-Covid, de polineuropatia do doente crítico, né, da PICS, que é a síndrome pós-UTI, que a gente chama hoje, e isso tudo é um diagnóstico que acompanha esse paciente no prontuário, mas é um diagnóstico clínico. A gente precisa determinar, e por isso as avaliações são tão importantes, a gente precisa determinar as nossas metas de acordo com o nosso diagnóstico. E isso é muito importante, porque senão a gente vai estar, mais uma vez, enxugando o gelo, né? E eu acho que já não é mais hora da gente se contentar com isso. Então, em relação às metas, a gente tem algumas determinações aí, em relação às fases da infecção, né? Então, hoje, para qualquer paciente da COVID, o que é de certo é que o repouso absoluto ele é totalmente contraindicado, tá? Então, pensando no paciente que positivou PCR, que está em casa, vocês pensem que a gravidade do paciente que a gente pega na UTI, que você pega na UTI, é por consequências da COVID. Então, assim, ele desenvolveu outros sítios de infecção ou outras complicações em decorrência da COVID. O paciente que não desenvolve essa gravidade, mas que tem, né, a infecção, mesmo severa, em casa, que não precisou de oxigênio, enfim, ele não deve fazer repouso absoluto também, porque aí eu vou pegar a fisiopatologia que determina sarcopenia, redução de transmissão nervosa neuronal, impacto, né, na parte neuromotora, na transmissão de sinal geral, e eu vou incluir ainda a inatividade, tá? Então, completamente contraindicado o repouso absoluto e a manutenção de um repouso ativo. O que é repouso ativo, né? É fazer as atividades de vida diária, manter um pouco da atividade, e é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla, que é a assistência fisioterapêutica, sim, para esses pacientes, nem que seja por telereabilitação durante a infecção, para justamente evitar consequências e complicações que levem à internação hospitalar depois. Então, nessa primeira fase, a gente pensa justamente na manutenção de função. O que isso entra aqui, né, na nossa conversa? Coincidentemente, essa primeira fase de assistência aqui durante a infecção, ela também está relacionada com a primeira fase de assistência pós-internação de pacientes críticos. Então, o importante aqui é a gente manter a atividade desse paciente. Que vai ser um paciente que vai estar fraco, vai ter fraqueza, vai ter fadiga, vai ter sarcopenia, vai ter talvez algum grau de rabdomiólise, vai ter depressão, né? Tudo em decorrência da doença, mas que a gente precisa manter algum grau de atividade imediatamente UTI. Então, esse paciente saiu do leito, saiu da UTI, ele tem que começar uma proposta terapêutica de funcionalidade já no andar. A segunda fase, que aqui seria assistência pós-infecção, né, imediata pós-infecção, a gente também consegue englobar dentro dessa parte, desse tempo da internação no andar. E aí vai acompanhar esse paciente a médio e longo prazo, porque a gente viu, né, que as sequelas podem permanecer por 12 meses, no mínimo, né? Então, a gente precisa ter aqui uma visão além do alcance e mandar, pelo menos, algumas orientações. Aí a gente pensa assim, tá, mas isso deveria acontecer para todos os pacientes. E sim, deveria acontecer para todos os pacientes. Mas não vamos nunca nos esquecer
o que a gente falou lá no início, que o perfil desses pacientes mudou. Então, eu não estou falando mais aqui de uma manutenção de saúde, da prevenção de reintegração, de pacientes mais idosos, pacientes que ficam mais em casa, que têm menos, né, menos funcionalidade. Eu estou falando de pacientes que são atletas, que são economicamente ativos, que precisam voltar ao trabalho. Então, isso tem que estar previsto, né, no meu plano de alta terapêutica também do hospital. E aí eu finalizo aqui com vocês com o primeiro guideline, vou dizer assim, da Sociedade Respiratória Europeia e Americana, né, a Sociedade de Medicina Torácica Americana, que fez um task force aí, analisando, né, algumas questões dessas condições pós-Covid. Por ser um task force, isso são recomendações de experts, né, não é baseado em evidência científica, porque basicamente a gente não tem artigos o suficiente para isso ainda. Então, se vocês, a primeira pergunta aqui foi a questão dos pacientes hospitalizados, né, receberem reabilitação durante a internação. E sim, lógico, com certeza. Então, esse trabalho desde lá da UTI é extremamente importante, pensando mesmo em toda essa fisiopatologia. A questão do oxigênio, então, o oxigênio não é para todos os pacientes precisam ser avaliados em relação à real necessidade. Aqui é uma avaliação do retorno rápido, né, em 6 ou 8 semanas das atividades físicas, então, olha a importância de pensar numa aceleração dessa volta. A realização também de atividades moderadas prescritas pós-alta hospitalar, então, também é consenso. A relação, né, da saúde emocional, então, esses pacientes, de acordo com esses experts, eles deveriam ter um acompanhamento também psicológico, né, durante essa alta, esse período de 6 a 8 semanas pós-alta, por interferir diretamente na funcionalidade. E aí eles vão trazendo dados em relação a praticamente tudo, inclusive tipo de dieta que esses pacientes têm que fazer. Então, hoje a gente sabe que está recomendado o aumento do consumo de proteína durante o período de reabilitação, por acelerar toda a recomposição muscular, enfim. E o que eles, né, então, concluem aí? Que a reabilitação é extremamente recomendada, independente da fase, principalmente nos casos mais severos na UTI. A oxigenoterapia não é para todo mundo, então a dessaturação da COVID, ela não necessariamente depende do oxigênio, né? Tem esse componente muscular importante causando essa disfunção. Que é necessário, sim, avaliar a possibilidade de reabilitação física nas primeiras 6 e 8 semanas, de 6 a 8 semanas da alta hospitalar. Então, via de regra, todos deveriam sair com recomendação de reabilitação. E que, né, a gente precisa ter um olhar muito, muito voltado, de maneira importante, multidisciplinar, pro músculo esquelético. Então, hoje, talvez um dos principais olhares desses pacientes seria na recomposição, e isso relacionado a toda a fisiopatologia e toda a necessidade de reabilitação. Bom, e aí o que é a nossa tríade terapêutica, que eu vou só falar rapidinho para vocês, e talvez a gente possa discutir um pouco mais, que é justamente dentro de tudo isso que a gente tem, né, tudo isso que vem sendo publicado, todas essas coisas estudadas, importantes e trazidas na literatura e também na prática de todo mundo que está trabalhando na COVID, que para esse tratamento ser factível, né, que é o que eu quero, que meu tratamento seja factível para esse paciente, eu não quero prescrever para ele coisas que não podem acontecer. Eu tenho que pensar nessa tríade de necessidade, então a importância de eu avaliar a necessidade desse paciente, a possibilidade de eu oferecer isso para ele, e a factibilidade desse tratamento. Porque sem isso, eu não consigo fazer nada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente avaliar o paciente e entender o que ele precisa, se eu não tenho, de repente, um serviço que pode oferecer isso. Eu preciso tornar isso factível de alguma forma. E, assim, é só fazendo um racional terapêutico baseado
em tudo que a gente sabe da fisiopatologia que isso pode ser possível.